eu estou com meu tecido aqui 100% poliéster. Esse daqui é um tactel fino, ou conhecido como tactel 2 cabos, também conhecido como Tecnosport. Já deixei aqui meu arquivo que eu imprimi no papel sublimático e agora a gente vai estampar 200 graus por 30 segundos. Pronto, tá aqui. Esse papel é um papel um pouquinho inferior, por isso que ele deixa um pouco de resíduo de tinta no papel, mas mesmo assim ficou bem nítido. Pronto, a minha prensa já abaixou a temperatura, eu cheguei a 140 graus e agora eu vou colar o termocolante aqui atrás do meu trabalho. Eu já deixo eles cortados certinho no tamanho de uma folha A4. E eu vou cobrir com a minha folha de teflon, porque agora ele grudaria na minha prensa. É bem rapidinho, de 3 a 4 segundos. Pronto, eu vou deixar esfriar para tirar aqui da minha folha, porque senão eu posso deformar o meu trabalho e aí eu vou ter mais dificuldade na hora do corte lá na silhuete. Sobrou um pouco de material, eu acabei imprimindo mais alguns motivos nesse pedaço aqui. E agora eu vou fazer a aplicação do termocolante sem a folha de teflon. Eu vou usar a folha que vem com o termocolante. Esse lado que tem o brilho aqui, ele tem uma cerinha e ele vai fazer a mesma função. Ele não vai deixar grudar na minha prensa. Como o meu papel é pequeno, eu vou colocar 2 pedaços. Mesma coisa, é bem rapidinho. E eu vou esperar esfriar para mim também não deformar o tecido. Pronto, ele já esfriou e agora sim eu vou retirar o meu trabalho aqui da folha de teflon. E agora o outro que a gente fez com o papel que vem junto com o termocolante. Pronto, não deformei, esperei esfriar para poder retirar. E agora a gente vai cortar lá na silhuete. Nós fizemos esse trabalho aqui pelo processo da sublimação. E agora eu vou fazer o corte desses elementos aqui pelo processo normal, pelo PixScan, que é uma base de corte que a silhuete disponibiliza para você poder encaixar o corte. E a gente vai ver a diferença do trabalho que a gente vai ter para cortar com o PixScan e com o método CRI. Então, vamos lá, vamos usar a ferramenta PixScan. Eu tenho aqui a minha impressora, eu vou importar a imagem. Ela está dizendo que a resolução é baixa, mas não tem problema, a gente vai continuar assim mesmo. Pronto, ela já carregou a imagem, ela carregou numa nova
página. Então, nós vamos pegar o nosso trabalho de corte e vamos colar aqui. Pronto, ele tá aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E agora sim, eu vou pegar esses meus cortes aqui e vou encaixar em cada um deles. Eu vou dar um zoom e a gente vai ver o trabalho que a gente tem que fazer quando a gente tem por esse processo do PixScan. Pronto, eu já posicionei cada um deles aqui. Se eu der o comando enviar, eu vou ver as minhas linhas de corte aqui. E agora nós vamos lá na silhuete mandar cortar isso daqui. Eu vou fazer uma observação aqui, que se eu, na hora que eu tivesse estampando esse meu desenho aqui no tecido, eu não tivesse girado ele, por exemplo, eu vou pegar ele aqui, vou colocar de novo uma cópia do corte e a minha imagem. Deixa eu voltar lá para a gente ter uma comparação do que eu quero dizer. Tenho aqui. Por que que eu tive mais trabalho aqui? Porque a imagem, ela não estava... Deixa eu virar, deixa eu dar um ponto. Ela não estava certinha na horizontal ou na vertical, ela estava um pouquinho fora. Desse jeito, assim, um exemplo, tá? Então, por isso que eu tive também mais trabalho. Mas não é nem esse o problema que a gente tem na hora que a gente vai usar o PixScan. Ou qualquer ferramenta de corte, pode ser as marcas de registro, qualquer uma. O que acontece? O problema é que quando a gente estampa o nosso tecido, o tecido ele encolhe. E pelo método, a gente resolve o problema do encolhimento e do corte. Agora a gente está fazendo um corte aqui e a gente depois vai fazer pelo método. Então, a gente vai ver a diferença e a praticidade. Então, se esses elementos aqui estivessem alinhados certinho, ou 180, ou 0 graus, eu teria menos dificuldade, porque nesse caso aqui eu tenho que encaixar, deixa eu pôr lá para frente para poder visualizar, encaixar, achar onde é que tá certinho o ângulo aqui. Então, se eu tivesse com o meu desenho alinhado, seria lógico mais fácil, tá? Então, nesse caso aqui, eu já deixei ele fora do ângulo de propósito para a gente poder ver a dificuldade que é quando a gente vai encaixar e tem que ficar acertando. Vamos ao corte. Eu já estou aqui o trabalho na PixScan e agora nós vamos cortar. Eu vou dar o comando que a gente montou lá no estúdio. Pronto, ela já cortou. Nós fizemos o processo da sublimação no tecido, colocamos o termocolante, colocamos esse produto na base de corte PixScan, fizemos o encaixe e cortamos. Tivemos um excelente resultado. Se eu não tivesse resolvido o problema do encolhimento do tecido, que ao fazer a sublimação,
o tecido encolhe, eu não teria êxito no corte. Tudo bem que a gente teve que encaixar um por um, teve um certo trabalho a mais, né? Mas se eu não tivesse resolvido o problema do meu encolhimento, eu não teria o mesmo êxito. Ficou um corte bem certinho, bem legal. Eu fiz mais um corte aqui pelo Pixscan. Então, vamos ver como é que ficou o corte desse daqui. O corte também ficou bem legal. E a minha produção vai assim, devagar, vai limitada. E a gente não pode esquecer que eu já havia corrigido o encolhimento do tecido antes de eu fazer o corte. Isso é o método. E agora nós vamos ver também pelo método como que a gente vai ter uma produção maior, bem mais rápida. Nós cortamos esses elementos aqui com o Pixscan em 2 etapas, porque não cabia tudo do jeito que eu estampei. Então, nós fizemos em 2 etapas. Para aproveitar o material, que é o tecido e o termocolante, eu juntei mais. Na hora de encaixar aqui na base Pixscan, eu tive que fazer em 2 etapas para poder caber. Arrumei o corte, a gente girou propositalmente alguns elementos, tirando da horizontal, para deixar ele mais tortinho, para a gente ver a dificuldade que é essa montagem desse corte quando um elemento não está alinhado. E agora nós vamos fazer esse corte aqui, que é bem maior, e a gente vai fazer de uma vez só. A gente vai fazer pelo método CRI. Aqui nós resolvemos o problema do encolhimento que o método ensina, e aqui também resolveu esse problema do encolhimento do tecido, porque a sublimação é 200 graus e não tem jeito, o tecido sempre sofre um pouquinho. Então agora a gente vai ver como que a gente vai cortar todo esse trabalho de uma vez só, e o encaixe também a gente já fez ele pelo método, e a gente vai ver como é bem mais rápido, bem mais fácil por aqui. Para a gente cortar esse trabalho aqui de uma vez só pelo método CRI, além da gente resolver o problema do encolhimento do tecido, a gente também criou uma base específica para o nosso método. E a gente vai colocar esse trabalho aqui nessa base. Essa base, ela foi desenvolvida para o método, mas a gente pode fazer ela em casa também, se a gente tiver o acetato. Fica melhor com a base que a gente desenvolveu, porque essa moldura aqui, ela fica bem forte e a gente consegue enxergar bem melhor. Eu vou encaixar o meu trabalho na minha mesa de luz. Pronto, eu já tô com a minha mesa de luz aqui. Ela é uma mesa caseira, que ela tem os LEDs, e eu vou ligar ela agora. Pronto. Eu vou pegar a base de corte do método. Pronto, fixei. E agora eu vou posicionar aqui o meu trabalho. Pronto. Agora sim, a gente vai lá na silhuete e a gente vai cortar esse nosso trabalho aqui. O corte também, para ele ficar um corte bom, é importante que a gente fixe bem o nosso trabalho na base de corte. Quanto mais bem fixado,
melhor é, porque quando a lâmina passar, ela não vai ter nenhum atrito. Pronto, eu já tô com meu trabalho na base de corte do CRI, do método CRI, eu vou fixar ela aqui na nossa silhuete. Estou carregando e agora a gente vai fazer o corte desse trabalho aqui. O método consiste em a gente primeiro cortar esses elementos de apoio, que são os nossos quadradinhos. A gente vai cortar e depois, estando tudo certo, a gente vai cortar o nosso trabalho de uma vez. O que que acontece? O tecido, além da gente já ter resolvido o problema do encolhimento lá no software, aqui também eu posso ter torcido na hora que eu fui estampar, na hora que eu fui colocar o termocolante, na hora que eu vou posicionar aqui na base de corte. Então, eu tenho muitas variantes. E é isso que a gente vai resolver no método. E agora eu vou vir aqui numa página em branco e eu vou colar o meu arquivo de corte que eu já fiz. Eu vou centralizar ele. Vou tirar a minha moldura só para ficar mais fácil para mim. E eu vou dar o primeiro comando. O primeiro comando consiste em a gente cortar esses elementos de apoio aqui, que são os nossos quadradinhos. Já estou com a minha configuração correta e a minha lâmina também eu já coloquei para tecido. Pronto. Ela já fez a primeira etapa e a gente vai tirar os nossos elementos de apoio e o que sobrar aqui na minha base de corte vai ser as correções que eu vou ter que fazer. Eu vou fazer rapidinho aqui, mas no método a gente consegue perceber detalhe por detalhe aqui. Pronto, já tirei todos, eu descarto esses meus quadradinhos aqui e agora eu vou trabalhar com esses meus elementos aqui que ficaram no meu trabalho. Pronto, eu já fiz as minhas devidas correções e agora eu vou mandar cortar novamente esses meus elementos de apoio. Pronto, agora sim, eu vou retirar o resíduo que sobrou aqui do meu segundo corte. Se for preciso, eu faço alguma nova correção. Pronto, já fiz tudo o que eu precisava e agora eu vou mandar ele cortar os outros elementos que são realmente o que a gente quer, que é o nosso trabalho. Eu vou vir aqui em linha e eu vou dizer que essa cor eu não quero que corta. E agora sim, eu vou mandar ele cortar de uma vez todo o meu trabalho. Pronto, ela já cortou tudo. Eu vou tirar daqui e vamos ver o nosso trabalho. Olha só o resultado. Olha só a facilidade. Mesmo que eu girei algum elemento,
nós vamos lá na mesa e a gente vai olhar melhor esse trabalho aqui. Nós temos aqui o resultado dos nossos trabalhos. Esse aqui que a gente fez em 2 etapas com o PixScan e a gente colocou, teve um aproveitamento menor e fez o corte em 2 etapas. Aqui sim, nós fizemos um corte onde a gente encaixou as peças, aproveitando bem todo o espaço, e a gente conseguiu cortar de uma vez só pelo método CRI. E agora nós vamos aplicar esses nossos desenhos aqui em 2 almofadas e vamos ver o resultado. Eu já fiz uma prévia aqui de como eu acho que ia ficar legal aqui, uns peixinhos, tal. E a gente vai fixar eles dessa forma aqui. Eu fiz esse e fiz mais um que já já a gente vai mostrar. Agora, eu vou usar o próprio papel do termocolante e vou fazer a aplicação. Como a gente vai deixar o ferro bem quente e a cola tem que derreter para ela poder fixar e não soltar mais no meu tecido, eu vou proteger com o papel, porque se a cola der migrar um pouquinho, ela não vai sujar o meu ferro. Então eu vou fixar os maiores aqui, depois a gente vai fazendo os demais. Pronto, eu coloquei força, pressão. O meu ferro é importante que ele não tenha os furinhos, porque se tiver os furinhos, onde tem os furinhos a temperatura é menor. E a temperatura eu sempre coloco o algodão. Eu deixo em torno de 30 segundos. Eu posso repetir essa operação se eu achar necessário. Agora a gente vai fazer o outro. Olha aqui, trabalho. E agora a gente vai fazer esse outro aqui. Eu coloquei o menininho para o outro lado e mais alguns peixinhos aqui. Pronto. É importante que a cola derreta para poder fixar bem no nosso trabalho. E a gente tem aqui, tem um perdido aqui. E a gente tem aqui 2 almofadas, 2 propostas em que a gente colocou o nosso menininho com os peixinhos.